Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Gênesis 16, 13. O processo de visão humana é interessantíssimo. Como é que o olho nos permite ver? Cada olho tem mais ou menos 2 milhões para lá de partes funcionais. E aí tem algumas estruturas maiores que a gente conhece bem, as estruturas mais externas, as estruturas internas. A estrutura mais externa, por exemplo, a pálpebra, que dá proteção aos olhos, a esclera e a córnea, que cobrem e ajudam a proteger o interior do olho, a película lacrimal, que vai transportar o oxigênio até a córnea e vai manter os olhos lubrificados, saudáveis, confortáveis. Tem as estruturas mais internas, o cristalino, a retina, tudo mais. Quando a luz passa pelas pupilas e pelo cristalino, foca-se na retina. E aí é que acontece algo fantástico, surpreendente, né? As imagens viram-se de cabeça para baixo na parte de trás do seu olho. Sim, é exatamente isso. Quando a luz chega à parte de trás do olho, ela viaja ao longo dos nervos da retina, que estão juntos num feixe. Essas imagens depois percorrem todo o caminho até o cérebro, através dos nervos ópticos. Quando o seu cérebro processa essa informação, volta a virar a imagem para que não veja o mundo de cabeça para baixo. Se isso acontecesse, a vida ia ficar meio estranha, né? Então, o cérebro transforma em imagem aquilo que os olhos enxergam. Então, são dois componentes funcionando aí. Para Antoine de Saint-Exupéry, autor do clássico O Pequeno Príncipe, ele fala que só se vê bem com os olhos do coração. Então, eu queria abordar um pouco esse aspecto, ver e enxergar. Isso quer dizer que parte do nosso cérebro que usamos para ver é uma, e aquela que usamos para nos concentrar numa imagem é outra. Ou seja, nem sempre aquilo que a gente vê é aquilo que estamos enxergando na realidade. Nós temos exemplos. Eu tenho alguns livros aqui que são de imagens 3D e que as pessoas ficam encantadas, porque tem-se uma pintura e quando a gente vai concentrando naquela pintura, aparece uma outra imagem. Bem, quando a gente tem essa percepção, é uma outra área do cérebro que está funcionando. Tem as pinturas surrealistas, como Salvador Dalí, figuras de duplo sentido, como os de Rob Gonçalves, que brincam com a nossa mente e testam ao mesmo tempo a nossa visão e a percepção visual e nos confundem bem facilmente. Bem, Agar, nesse texto que a gente leu, ela é um texto bem clássico, uma serva egípcia, que foi usada até por Sara para que Abraão gerasse um filho, porque Sara não estava aguentando esperar na promessa que Deus tinha, que ela seria mãe de uma grande geração. E aí, quando Agar engravida, Sara começa a perseguir a Agar e começa a torturá-la, e ela resolve fugir. Ela resolve fugir da sua senhora, corre para o deserto, e é nesse lugar que Deus fala com ela. E ele envia um anjo com uma mensagem, e aí Agar, muito surpresa, fala: verdadeiramente o Senhor é aquilo que tudo vê. E naquele lugar onde Deus viu a aflição de Agar e seu filho, ficou até conhecido como Laai Roi, que significa aquele que vive e vê. Agar realmente ficou muito surpresa por Deus se importar com ela, uma serva tão insignificante no pensamento dela, fugindo no deserto, e ela exclama: tu és o Deus que vê. O Deus que viu Abraão e falou com ele no deserto também viu e falou com ela. E ela fica espantada com isso. Aqui nós estamos falando de um Deus que não somente nos enxerga, mas ele nos vê. Essa dicotomia que nós estávamos falando não chega a ser uma dicotomia, mas uma ação diferente.
Não basta apenas enxergar, mas Ele nos vê. Deus vê onde ninguém vê. Como eu falei, para a imagem ser formada, ela precisa entrar luz. Todo mundo sabe que aqui no breu ninguém enxerga nada. E quando o homem perde a capacidade de deixar penetrar a luz, a gente tem a cegueira. Então, os olhos do Senhor nos viram quando o nosso corpo ainda estava informe, ou seja, sem formação, e que no seu livro foram escritos todos os nossos dias, diz o Salmo 139, versículo 16. Eu amo esse versículo. Naquele lugar onde ninguém vê, onde há completa escuridão, talvez você reconheça algum canto da sua vida, onde ninguém consegue penetrar, porque está tão escuro, está tão fundo, foi afundando tanto, que nem você consegue chegar. É nesse lugar que Deus vê, porque Deus viu um vazio imenso, sem forma, e Ele fez a criação e foi criando, e quando criou o homem, Ele declarou que era muito bom. Ele viu o homem e disse, é muito bom. Deus consegue ver onde ninguém vê. Vai se identificando com isso. Aquele lugar profundo, escuro, onde olho nenhum seria capaz de ver. Deus está neste momento te dizendo, eu estou vendo esta escuridão. Eu estou vendo onde ninguém consegue ver. Em segundo lugar, nós estamos falando de um Deus que vê quando ninguém vê. Deus é aquele que vê quando você está completamente sozinho ou até mesmo dentro de uma multidão. Quando você está sozinho, olha para todos os lados e não vê ninguém. Mesmo que ninguém mais esteja ali para ver a sua dor e a sua aflição. Nessa situação, Deus está te vendo. Mesmo que a gente esteja no meio de uma multidão, sorrindo por fora, mas chorando por dentro, Deus está te vendo. Mesmo que você ache que chegou a um ponto que ninguém mais vê, Deus ainda te vê. Tem coisas que às vezes saltam os olhos e a gente não entende por que ninguém vê. Às vezes as pessoas estão correndo, estão sem tempo, mas Deus vê quando ninguém vê, porque eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, diz o Salmo 33, 18. Deus vê quando não há nem feixes neurais para levar a imagem para o seu cérebro. Deus vê quando há interrupção dessa mensagem do olho para o cérebro. Deus vê quando as pessoas se tornam cegas ao nosso redor. As pessoas não conseguem, mesmo os amigos mais próximos, mesmo aqueles amigos mais chegados que irmãos, mesmo que o cônjuge, o filho, o pai, a mãe, o irmão, os pastores não vejam. Nessa hora, eu te falo, Deus vê. Deus vê quando ninguém vê. E em terceiro lugar, Deus vê aquilo que ninguém vê. Apesar de não ser uma situação fácil, H teria que voltar e se submeter à sua senhora para dar à luz num lugar mais seguro. Era a mensagem de Deus, volta. Mas Deus também deu outra mensagem, Ele enxergou e viu nessa serva
uma vasta multidão nascendo daquela mulher. Viu algo que ninguém via, nem mesmo ela via nenhuma serventia. Porque nós estamos falando do Deus que não apenas nos enxerga, mas nos vê. Ele vê a nossa dor, sim, ele vê os nossos sonhos, sim, ele vê as nossas angústias, sim, mas ele também vê o nosso potencial. Ele vê coisas em nós, habilidades em nós que nem mesmo nós sequer enxergamos. Ele vê aquilo que nós deixamos de ser. Ele vê aquilo que por vários motivos, seja por sofrimento, por ativismo, por problemas, por autoestima, seja porque a gente deu ouvido para outras vozes, para outras pessoas, ele vê, somente ele vê o que a gente deixou de ser, o que a gente mesmo não vê mais em nós. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, cadê aquele sorriso? Você era uma pessoa que chegava e irradiava, tinha aquele sorriso. E essa pessoa se espantou com aquilo. Porque ela, por lutas, por não só sofrimento, mas por lutas, por necessidade da vida, ela precisou ficar rude, ficar forte, ser uma pessoa mais ríspida. E foi deixando aquele fluir, daquela alegria, aquele raio de luz que ela era quando ela chegava. É assim que Deus nos vê. Deus vê as coisas que ficaram no caminho, que nós deixamos de ser. Uma coisa que me chama a atenção no olho humano é que a córnea é a única estrutura no nosso corpo que não tem vasos sanguíneos. Porque o sangue fornece oxigênio para todas as partes do corpo. Mas a córnea recebe diretamente do ar. Por quê? Porque precisa de transparência. Se sangue fluísse ali, não ia ter transparência. Ele precisa de transparência, que é necessária para uma visão clara. Deus te olha claramente. Talvez o homem ainda te enxergue embaçado, talvez com uma certa catarata, né, com um embaçamento do cristalino, a córnea talvez esteja meio comprometida, mas Deus te vê de uma maneira transparente. Ele desembaça tudo. Ele consegue ver aquilo que você deixou de ver, aquilo que você não consegue, você mesmo não consegue mais ver em você. Deus ainda está te dizendo, olha, eu sei quem você é, volta a ser, volta à sua essência, volta a olhar para cima e declare, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Porque Agar, para falar isso, ela precisou primeiro olhar para Deus, olhar para Ele e falar que Ele o via. Não vi eu Deus nesse lugar que Deus me vê? Deus fala hoje para mim e para você. Olha para mim nesse lugar, para aquele que te vê, para aquele que olha e vê onde ninguém vê, onde, no lugar onde ninguém vê, para aquele que olha e vê quando ninguém vê, e aquele que olha e vê aquilo que ninguém vê. Deus hoje te ordena, volta para um lugar seguro, para o lugar onde eu coloquei, eu quero você, de onde você saiu, porque eu quero te fazer gerar, frutificar em abundância e fazer uma grande nação. Amém.